Obrigado, irmão. Bom, então vamos começar outra vez. Bom dia e feliz Santo Sábado a todos os irmãos e irmãs. Alabado seja Deus que nos dá a oportunidade de estarmos aqui esta manhã. Para mim está a começar o dia, são as 6 da manhã em Roanoke. Então, estou despertando a hora. E hoje vamos falar deste tema, Nascido para Vencer. Irmãos, eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Deus nos ha traído bajo suas alas, nos ha cuidado. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que temos aqui grande número de jovens e de niños. Eu me quedei impressionado. Alabado seja Deus por esta juventude e por estes niños que estão com nós outros aqui. Que Deus pueda abençoar a cada um deles, também seus padres. E eu desejo para todos nós outros que quando terminemos esta reunião aqui, que terminemos com a segurança que tivemos aqui, encontro com Jesus Cristo. O tema, Nascido para Vencer. Há coisas em esta vida com as quais nós outros não nos acostumbramos. Uma delas, por exemplo, é a morte. Já há quase 6.000 anos que todos os dias muere gente, pero não estamos acostumbrados com a morte. Quando chega cerca de nós outros a morte, é algo que não nos cale bem, porque Deus não nos ha criado para morir. Como vimos ayer na noite, Deus ha puesto a eternidade em nosso coração. Nós outros fomos criados para viver eternamente. Outra coisa com a qual não nos acostumbramos é a infelicidade. Por isso também ayer na noite estivemos falando acerca de toda a gente no mundo em busca da felicidade. Porque nós outros fomos criados por Deus para sermos felizes. Não fomos criados para viver em uma vida de infelicidade. Outra coisa com a qual não nos acostumbramos é com a perda. Nós outros não fomos criados para perder. Fomos criados, nascidos para vencer. Aí está na palavra de Deus em 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 57, diz a inspiração: mas graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos criou para sermos vencedores, ganadores. Pero el diablo dia se meteu em meio deste mundo para levar a humanidade à la pérdida, à la perdição. Pero a Bíblia diz que Deus, por meio de Jesus Cristo, por el Calvário, nos dá a vitória. Nós outros fomos criados para sermos vencedores, ganadores. Pensa comigo pouquinho como começou a história tua quando estava em el corpo de sua madre, empezando em el início de sua jornada em este mundo. Você já parou para pensar como você chegou a este mundo? Você competiu de si mesmo, não? Você competiu com cerca de 300 milhões, como diz? 300 milhões. Você competiu com 300 milhões. E você chegou em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque Deus te criou para ser um vencedor, ser um ganador. Você, quando começou aí, em el corpo de sua madre, você teve que nadar, teve que correr, teve que saltar obstáculos. E estava competindo com cerca de 300 milhões. E você chegou em primeiro lugar. Porque Deus tem um propósito para a sua vida, tem planos para a sua vida.
Eu te ha criado para ser um vencedor. Pero o inimigo sempre vai buscar poner obstáculos adelante de nós outros, montanhas de dificuldades, para que não avancemos rumbo à vitória. Eu não sei quais são as montanhas que han surgido em tu vida, pero eu sei que há montanhas de dificuldades na vida de cada um de nós outros. Pero eu sei algo muito mais importante. Eu sei que Jesus Cristo nos dá a vitória. E Ele tem poder para fazer de nós outros ganadores. Não há promessa na Bíblia para o perdedor. Você já viu promessas na Bíblia para o perdedor? Você lê o Apocalipse de Jesus Cristo, e o Apocalipse aí está lleno de promessas. Pelas promessas são todas para os vencedores. El vencedor, eu lhe darei del árbol de la vida. Al vencedor, eu harei com que esteja em meio del paraíso de Deus. Al vencedor, lhe darei del maná escondido. E assim sigue o Apocalipse de Jesus Cristo. Lhe darei um novo nome, lhe darei uma pedra branca. Pero nunca há aí, não há aí uma promessa para o perdedor. Há uma experiência na Bíblia, eu gostaria que meditáramos um pouquinho, pensáramos um pouquinho em esta experiência que traz lições importantes para nós outros, que está em el livro de Números, el capítulo 13. Vamos a ler os versos 32 e 33. Diz assim a Bíblia: E hablaram mal entre os hijos de Israel de la terra que haviam reconocido, dizendo: La terra por donde passamos para conhecê-la é terra que traga a seus moradores. E todo o pueblo que vimos em meio de ella são hombres de grande estatura. Também vimos aí gigantes, hijos de Anak, raça de los gigantes, e éramos nós outros, a nosso parecer, como langostas, e assim les parecíamos a eles. Vocês se acordam da experiência, da história, não? Moisés havia enviado 12 espias a mirar a terra de Canaã. E quando regressaram os espias, este foi o relato que foi dado por 10 de eles. Chegaram e disseram assim: bueno, verdade que a terra é boa, pero é muito difícil chegar allá, é muito complicado. Porque aí há gigantes. São tão grandes que quando nós outros mirávamos para eles, nos parecia que éramos langostas. Penso que há uma outra versão que diz saltamontes, não? Éramos como saltamontes. E quando eles miravam para nós outros, também assim nos viam, como se fossem langostas. Hermanos, este é o pensamento do pessimista, não? O pessimista sempre vê dificuldade. Todo é difícil, é impossível. E assim regressaram 10 de los espias, dizendo: é impossível, é muito difícil, é complicado. E falaram de todo o mal que puderam de la terra que foram a espiar. Les faltava a fé. Pero eu quero dizer a vocês que muitas vezes na vida, o inimigo te vai querer fazer sentir-te como se fuera um saltamontes. A gente vai chegar para você e dizer: você não lo pode. Quando você habla para a gente de los sonhos tuyos, vão dizer: você é muito pobre, não lo pode lograr. Como lo vai fazer? E quando você habla de sua jornada com Jesus, sua experiência com Jesus, quando você vive para Cristo em este mundo, muita gente te vai querer fazer sentir como se fuera um saltamontes. Você vai ser tentado pelo inimigo para que te desanimes, te desalientes e pense que não vale a pena seguir adelante. Pero quando o inimigo ou qualquer pessoa te fizer sentir como um saltamontes, habla em tu coração, mira para Jesus, para o Calvário,
Ve lo que Jesús ha hecho para usted, para te dar la victoria, y dice al enemigo y cualquiera uno, dice, yo no soy un saltamontes, yo nací para vencer. Dios me ha creado a su imagen, para que yo pueda un día vivir con Él en un mundo mejor que esto. Hermanos, estos pesimistas, un pesimista puede contagiar a muchos. Y fuera lo que pasó, los 10 espías pesimistas que regresaron con este malo relato acerca de la tierra de Canaán, ellos contaminaron la congregación de Israel. Y todo el pueblo de Israel ahora solo pensaba en la derrota, en la pérdida. Números capítulo 14, versículo 1, dice assim: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Dios tenía un plan tremendo para el pueblo de Israel, para la nación de Israel. Dios les quería meter ahí en esta tierra que emanaba leche y miel, una tierra de prosperidad. Dios tenía todo listo para dar a ellos la victoria. Y el pueblo ahora empieza a llorar. Estaban con miedo de enfrentar los gigantes de la vida. ¿Cuántas veces Dios tiene para usted un plan tremendo? Já tem todo para dar a usted a vitória, e usted está aí, se queda llorando, porque está com medo de los gigantes. Tem medo da montanha que o inimigo puso adelante de usted. Eu não sei qual é tu montanha. Quizá um problema na família, um problema em tu matrimônio, um problema com tu hijo, com tu hija. Eu não lo sei, pero Deus lo sabe, conoce. E eu quero que você creia, por la graça de Cristo, nesta manhã, que Deus tem a vitória lista para você. Não tenha medo, não queira estar chorando. Enfrenta o gigante. Moisés havia enviado esses 12 espias, e quando você leia aí, diz que eles subiram. Estavam subindo para chegar hasta Canaã. Irmãos, subir nem sempre é fácil. É mais fácil barrar. Barrar é sempre mais fácil. Hasta bolando uno se barra. Pero para subir, exige mais esforço. E muitas vezes a gente não quer subir. A gente quer barrar. Pero Deus criou você para subir, para chegar ao topo da montanha com Jesus Cristo, para viver com Ele uma vida em la eternidade. Em el verso 2 de Números 14 diz assim: E se quejaram contra Moisés e contra Arão todos os hijos de Israel, e les dijo toda a multitud: Ojalá muriéramos em la terra de Egipto, ou em esse deserto, ojalá morréramos. Hermanos, diz aí que quejaram contra Moisés. É mais fácil quejar, criticar, que solucionar o problema. É mais fácil para o esposo criticar a esposa, quejar-se da esposa, que solucionar o problema. É mais fácil para os hijos quejar de los padres, que solucionar o problema. Quantos hijos há que dizem assim: se meus padres me hubieran dado mais condições, eu haveria de sair mais adelante na vida. Eu não he chegado a tal ponto porque meu padre hizo isto, porque minha madre não hizo aquilo. É mais fácil quejar-se que sair adelante, que pelear, solucionar o problema. E a igreja? Vamos falar pouquinho da igreja. É muito mais fácil quando as coisas não estão indo bem na igreja, quejar-se e dizer: olha, o missionário não está fazendo um bom trabalho, o pastor não está solucionando os problemas. É mais fácil quejar-se que trabalhar para solucionar o problema. É muito mais fácil ser parte do problema que ser parte da solução. Pero Deus ha criado você para ajudar a solucionar os problemas, não a quejar-se. Solucionar os problemas em sua família e não poner a culpa em tus hijos ou em tu esposa, tu esposo. Porque Deus ha criado você para ser um ganador e não um perdedor. Em el testemunho há um texto que diz assim: Pero gradualmente sobrevino um cambio.
Está falando acerca da igreja primitiva. Da igreja cristiana, quando iniciou. Todo muito lindo. Quando Cristo estabeleceu a igreja com os apóstolos. Estava todo muito bem, muito hermoso no início. Pero disse aí, pero gradualmente sobrevino um cambio. Los creyentes começaram a buscar defectos em los demás, espaciando-se em las equivocaciones. Que empezaram os irmãos, os creyentes a fazer? A observar, buscar os defectos de los hermanos, espaciar-se em las equivocaciones. Um irmão se equivocava, já era uma razão para comentários, para críticas. E dando lugar a uma crítica dura, perderam de vista al Salvador e seu amor. Chegaram a ser mais estrictos em relação com as cerimônias exteriores, mais exactos em la teoria que em la prática de la fé. Entende você o que passou com a igreja cristiana aqui em el início? Perdeu sua hermosura, porque os irmãos começaram a observar demasiadamente os defeitos uns de los outros e a criticar, em vez de ver as boas intenções de los irmãos que se equivocaram, porque todos nos equivocamos. Em um momento ou outro da vida nos equivocamos. E quando nos equivocamos, necessitamos graça e misericórdia de los irmãos. Pero os irmãos aqui em este tempo, disse na inspiração, perderam a graça e a misericórdia e passaram solamente a criticar, a observar os defeitos. Irmãos, isto passa nas coisas mais simples da vida. Eu cheguei a uma igreja e os irmãos estavam peleando. Irmão, há gente que não tem problemas na vida e buscam problemas. E muitas vezes a igreja está tão bem que os irmãos começam a buscar problemas que não existem. Bom, antes de contar a experiência da igreja, eu vou contar a experiência de uma pareja que me pediu, disse que necessitavam uma secção de aconselhamento porque estavam tendo problemas na casa. E eu les fui aconselhar. E quando cheguei, a pareja me disse, sabe qual era o problema da pareja, irmãos? Que tinha? Estavam peleando por causa de pasta de dente. Como disse a pasta de dente? Pasta de dente mesmo, não? Eu não me acordo qual de eles espremia a pasta por el medio. E o outro le gostava, apesar del fundo de la pasta, ir doblando arregladito, não? Então, por isso peleavam. Um le gostava de poner o papel em el banho que salia por de cima. O outro le gostava que o papel salia por debaixo. E quando me disseram que por isso estavam peleando, eu disse para eles, vocês não têm problema. Vocês necessitam ter ninhos. Vocês estão vivendo muito tranquilos. Estão buscando problemas onde não há. Graças a Deus, reíram um pouco, depois se arreglaram as coisas, estão bem, estão juntos. Pero, irmãos, às vezes na igreja passa o mesmo, não temos problema, Deus nos ha bendecido tanto, que empezamos a buscar problemas onde não há. Bueno, les vou contar da igreja, esta igreja onde cheguei. E os irmãos estavam aí com argumentações, discutindo, porque havia o costume que a mesa da escola sabática se quedava aqui em el medio. Entraram os jovens com as boas intenções, queriam cambiar, fazer algo diferente. Sacaram a mesa aqui del medio e lhe colocaram aqui em el canto, virado para a igreja. E por isso os irmãos peleavam. Na esquina? Sim, me meteram aí na esquina. E por isso os irmãos na igreja estavam peleando. Irmãos, que quebra de mandamento há? Sacar a mesa de aqui e poner acá? Uma costumbre. Costumbre pode mudar-se ou não? Mas às vezes por las costumbres peleamos. Foi o que passou aí com a igreja. Os irmãos passaram, perderam o amor, a misericórdia, a graça. E só miravam os equívocos de los irmãos, os errores de los irmãos, os defectos de los irmãos. Ah, irmãos, que Deus nos livre de esta situação. El ganador não mira os defeitos da gente,
mira a boa intenção. A intenção de los jóvenes era buena, hacer algo diferente, cambiar. Estavam equivocados? Eu não creio, pero se estavam, que se hablara com eles com paciência, com amor. Sigue o mesmo texto, na mesma página, diz assim: em su celo por condenar a outros, passavam por alto seus próprios errores. Isto passa com o perdedor. Mira demasiadamente os defeitos de los outros e passa por alto seus próprios errores. Perderam o amor fraternal que Cristo les havia encomendado. E lo mais triste de todo era que não se davam conta de sua pérdida. Não compreendiam que a alegria e o regocijo se retiravam de suas vidas. Que passa com o creyente que empieza a criticar demasiadamente os outros, a mirar os defeitos de los outros, a hablar de los defeitos de los outros? Diz a inspiração aqui, que perdem sua alegria. Perdem a alegria de ser creyente, de servir a Cristo. E aí é quando vemos, às vezes, uns creyentes que parecem que foram bautizados em uma piscina de jugo de limão. Porque perderam a alegria da religião de Cristo. Porque se concentraram demasiadamente em los errores e defeitos de outros, quando haviam de concentrar-se na boa intenção, na boa vontade, que cada alma tem de estar aqui lutando para fazer o melhor que pode. Não compreendiam que a alegria e o regocijo se retiravam de suas vidas e que, havendo excluído o amor de Deus de seus corações, pronto caminhariam em tenebras. Primeiro perdem a alegria de ser reformista e depois se vão alejar, se vão para as tenebras. Em outras palavras, vão sair da igreja. Aqueles que seguem criticando, buscando defeitos nos outros, mirando os errores de los outros, perdem a visão espiritual para ver seus próprios equívocos. Depois perdem a alegria de ser creyentes, de serem reformistas. Começam a querer viver como mundanos dentro da igreja. E depois, finalmente, se vão da igreja. Regressam às tenebras. Números capítulo 14, versículo 3 disse: a multitud dizia: e por que nos trai Jeová a esta terra para cair a espada? E que nuestras mulheres e nuestros niños sejam por presa? Não seria melhor volver-nos a Egipto? Irmãos, como eu já disse, Deus tinha planos tão grandes para seu povo em este momento. Estavam aí cerquita de Canaã, pero não entendiam os planos de Deus e quejavam-se. E agora quejaram-se de Deus e disseram: por que nos ha traído Jeová hasta aqui? Muitas vezes nós outros não vamos entender os planos de Deus. Quando as montanhas de dificuldades se apresentam delante de nós outros, quando vêm as provas, vamos ser tentados também a perguntar: por que Deus permite que isto passe em minha vida? Não entendemos que muitas vezes os obstáculos são solamente uma escalera para nós outros chegarmos mais cerca dos planos de Deus em nossa vida. Somos seres humanos e não temos a capacidade de entender as coisas, de ver as coisas como Deus vê. Pero a inspiração diz que se pudiéramos ver o futuro como Deus lo vê, não elegeríamos nenhuma outra maneira a não ser a maneira como Deus nos ha guiado. Isaías 55, não está aqui para lermos, pero aí em Isaías 55, versículos 8 e 9, Deus aí disse que, porque mis pensamentos não são vuestros pensamentos. E Deus aí sigue dizendo que nossos caminhos não são os caminhos de Deus. E os caminhos de Deus nem sempre são os nossos caminhos. Deus tem caminhos diferentes de los que planeamos. Tem pensamentos diferentes de los que planeamos. E Ele nos guia, nos dirige de maneira diferente de la que planeamos. Pero Deus diz assim: mis caminhos são mais altos
que vossos caminhos, mis pensamentos são mais altos que vossos pensamentos. Deus está falando assim, você está pensando assim bajito, e eu estou pensando alto assim para você. E você não entende. E queda te perguntando, por que Deus permite que isto passe em minha vida? E se você puder ver como Deus vê as coisas, você estaria alabando a Deus e dando graças e dizendo, é isto mesmo que eu queria, Padre. E Deus vê mais adelante. Números 14, verso 4. E diziam el uno al outro, designemos um capitão e volvamos-nos a Egipto. Para que queria o povo elegir um capitão? Eles já tinham um capitão. O capitão de eles era Deus. Deus estava manejando suas vidas. Pero o problema é que não tinham fé suficiente para ver o capitão. E por isso queriam agora um capitão humano. Queriam elegir um capitão. Pero Deus já estava aí, levando eles adelante. Pero rechazavam a Deus e queriam elegir um capitão. Eles pensavam que o capitão de eles era Moisés. E a hora de chegar à conclusão de que era Moisés, já não sabe mais o que está fazendo. E não era Moisés que estava fazendo, era Deus que estava fazendo. Aí rechaçaram Moisés, pero na verdade rechaçaram a Deus, porque Deus era o capitão. Quantas vezes você mira para um ser humano e pensa que esse ser humano vai ser a solução de sua vida, solamente para decepcionar-te e ver que esse ser humano não te pode levar adelante. Pero não rechace a Deus, pensando você que está rechaçando um ser humano. Deus é o capitão de sua vida. Versículo 5, diz assim, Entonces Moisés e Arão se postraram sobre seus rostros, delante de toda a multitud de la congregação de los hijos de Israel. Irmãos, eu quero parar um pouquinho aqui e acordar a vocês, fazer um pedido para vocês que aqui estão, que são membros da igreja, os que são simpatizantes da igreja. Não dê mais trabalho a seus pastores, a seus missioneiros, de que eles já lo têm. Moisés e Arão eram homens fortes, preparados, tinham o Espírito Santo. Deus los havia dado uma porção especial do Espírito Santo. Pero chegou este momento que o povo les criticava tanto a Moisés e a Abraão. Se olvidaram que o inimigo era o diabo, e começaram a ver como se Moisés, a trabalhar como se Moisés e Arão foram o inimigo, criticando por que fazem isto, por que fazem aquilo, por que não lo fazem assim, deviam fazê-lo assim, pero não fazem. E com toda a força que tendria Moisés e Arão, aunque haviam recebido uma porção especial do Espírito Santo, em este momento foram um pouco demasiado para eles. Diz a Bíblia aqui que eles então se prostraram seus rostros delante de toda a congregação. Irmãos, acuérdate, o pastor que cuida de tua igreja, o irmão que dirige a associação onde você está, este pastor, ele é também um ser humano que necessita de tua ajuda e não de tua crítica. Necessita de tua oração, não de tuas quejas. Eu gostaria de perguntar aqui a todos os membros da igreja, e não quero que nada conteste. Vou fazer a pergunta, mas não quero que contestem. Não para mim, mas que contestem em seu coração aí. Alguma vez em tua vida, eu sei que você ha recebido visita de pastores em sua casa. E quizá algumas vezes você ha quejado que o pastor não te ha visitado como devia. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Alguma vez em sua vida, a usted llamado o missionário que trabalha com tua igreja, que cuida de tua igreja, o pastor de tua associação, alguma vez a usted llamado o pastor para fazer uma oração com ele? Ou para perguntar-lhe como está o irmão e sua família? Quizá você ha llamado o pastor muitas vezes, pero por outras razões, não? Quizá para quejar-se de alguma coisa.
Pero eu gostaria que você pensar, este pastor era um ser humano, Moisés, Arão aqui eram simplesmente seres humanos. E a crítica, a queja da gente foi demasiado para eles em este momento. Há momentos que você não sabe. Pero o missionário, o pastor que cuida de tua igreja, muitas vezes chega a casa triste, chorando. Está em seu quarto chorando por as situações que vê na igreja, quizá por as críticas que ha recebido. Quizá porque eles sentem que é insuficiente, incapaz, que não pode solucionar os problemas. Muitas vezes ele chora porque ele sabe que Deus ha puesto este cargo em sua espalda para que ele leve adelante o trabalho da igreja, pero o pastor sabe e sente que não é capaz de fazê-lo. Ele sente que muitas vezes ha decepcionado a igreja. E este irmão necessita de sua oração. Em Hebreus 13, verso 17, também não está aqui, pero em Hebreus 10, 17, dá um conselho à igreja. Diz assim: obedecei a vossos pastores, e sujeitai-os a eles, porque eles velam por vossas almas, como quienes han de dar conta. Você entende que a Bíblia está dizendo acá? Que Deus está dizendo para você? Está dizendo, tenha paciência com o pastor, obedeça ao pastor de sua igreja, porque ele sabe a responsabilidade que tem e que vai ter que dar conta de tua alma a Deus um dia. O pastor lo sabe. E este é muito pesado para o pastor carregar solo. Ele necessita de Cristo lhe ajudando a carregar. E você pode fazer uma diferença orando por seu pastor, por seu missionário. Você vai fazer uma diferença na vida deles. E se você nunca lhe amado tu pastor, para oferecer, para fazer uma oração com ele, orar por ele e por sua família, hágalo. E eu lhe vou dizer o que vai acontecer, o que vai passar. Quando ele pastor receber sua chamada, já vai receber pensando assim: que será que vai aquejar-se o irmão agora? Que será que me equivoquei? Que será que não estou fazendo como o irmão gostaria que eu fizesse? E quando você disser ao pastor, irmão, de hoje estou chamando a você, porque Deus ha tocado em meu coração para chamar a você e fazer uma oração por você e por sua família. Este pastor vai se quedar tão surpreendido que vai estar chorar, não? Porque quase nunca um pastor recebe uma chamada como esta. Você lo vai surpreender. E aí, siga o verso de Hebreus, diz assim: haga isto para que lo hagan com alegria, para que cuide de sua alma, de sua igreja, com alegria. E não quejando-se, porque isto não é proveitoso. Em Números capítulo 14, versículos 7 a 9, habla de los ganadores agora. Tuvimos antes hablando de los 10 espías que tenían el espírito de perdedores, que eram pessimistas. Pero em meio de los 12, haviam 2 que eram optimistas, Josué e Caleb. Pero eram 2 contra 10. E aí, quando cheguem no versículo 7 a 9, não vamos ler todos os versos, pero quando cheguem nos versículos 7 a 9, então se apresenta Caleb e Josué, e eles chegam e dizem: gente, depois vocês podem ler allá, e eles chegam e dizem assim: gente, se nós outros agradáramos a Deus, se creemos em Deus e formos adelante, nós outros vamos vencer estes gigantes. Não há problema. Se Deus estiver com nós outros, a vitória é nossa. Vamos seguir adelante. Em outras palavras, Caleb e Josué dizem: gente, não nos importa os gigantes. Lo que queremos é comer as uvas e a miel. Enquanto os 10 seguiam mirando os gigantes e se quedavam desesperados, esses gigantes são muito fortes. Não o podemos vencer. Josué e Caleb miravam as uvas e a miel e diziam: eu não quero saber dos gigantes. Os gigantes Deus vai cuidar. Eu quero comer a miel e quero comer as uvas. 10 bajaram e falaram de los problemas. 2 de ellos chegaram e falaram de las bendiciones. Falaram de las uvas, de la miel e dijo: gente, hasta traímos para ustedes aí las uvas. Mira, que beleza de uvas que há allá. Vamos subir, porque Deus é com nós outros.
E não nos importa os gigantes, Deus los vai vencer. Versículo 5. Desculpe, irmãos. Versículo 10 de Números 14. Então toda a multitud habló de apedrearlos. Quando os dois deram o bueno testemunho, hablaram de las bendiciones que a gente quis fazer, apedrearlos. A gente les gusta sensacionalismo, não? Você enviou uma boa notícia, você enviou vídeo acá da internet, como este acá, dessa reunião maravilhosa que estamos tendo aqui, de los niños, de la orquestra tocando, que coisa maravilhosa, não? Que estava aqui, esses jovens alabando a Deus. Você enviou vídeo deste na internet, que estava a alcançar umas 1.500, 2.000 visualizações. Mas você envia vídeo de uma tragédia, de alguém matando, matando a outro, milhões de visualizações. A gente parece que les gusta de mala notícia mais que de las buenas. Quando os dois traíram a boa notícia que a terra era boa, a gente les queria apedrear. Pero a glória de Jeová se mostrou em el tabernáculo de reunião a todos os hijos de Israel. Você entende o que Deus está falando aqui? Quando todo parecer perdido, quando todo parecer que está indo malo, quando parecer que já não há mais solução, quando a gente parece que te vai apedrear, agora é o momento que Deus manifesta a glória de Ele em sua vida. Que está você alegado aqui em esse sítio, pensando que todo já estava perdido em sua vida, que todo já estava perdido na vida de sua família, em seu matrimônio. E Deus está falando para você aqui, meu filho, minha hija, quando todo parece perdido, esse é o momento que eu tenho a oportunidade de manifestar minha glória. Déjame agir em tu vida, déjame fazer o trabalho, cumprir o plano que eu tenho para você, para sua família, para seus filhos, porque eu posso manifestar minha glória e solucionar tus problemas. E eu encontrei texto em El Espírito Profecia que me impressionou, me surpreendeu. Aí em Hechos de los Apóstolos, página 329, há texto que diz que Deus é sempre maioria. Porque eu sempre pensava, não? Eu mirava na Bíblia, nas histórias da igreja cristiana, através de todos os siglos, e eu mirava que sempre a igreja de Deus se quedava com a minoria, parecia. Pouquita gente, as reformas sempre traíram pouca gente, povo sempre humilde e pobre, sempre parecia ser a minoria. E quando eu li este texto, eu digo, bueno, esta agora muda minha perspectiva. O povo de Deus ha sido sempre a maioria, em este contexto, porque Deus é a maioria. Eram 2 contra 10, 10 contra 2, pero os 2 eram a maioria, porque Deus estava com eles. E quando Deus está com você é maioria. Passaram-se 40 anos depois deste evento. O povo de Israel rodanteando por el deserto. E finalmente chegaram a Canaã. Por sua rebelião, por não crer nas promessas de Deus, por seu espírito de perdedores, de pessimismo, tiveram que seguir caminhando por el deserto 40 anos. Passaram 40 anos. E esse tempo da história que estivemos falando, Caleb tinha esse tempo 40 anos de idade. Passaram-se outros 40 anos. Quantos anos tinha Caleb agora? 80 anos. Aí vamos ver o que passou. Josué capítulo 12, versículos 13 e 14. Estavam aí a dividir as terras, dando as terras para que haviam conquistado, as terras que já estavam todas conquistadas aí de Canaã, distribuindo às tribos, às famílias de Israel. E chega Caleb e disse assim a Josué: Moisés já havia dormido, e a hora aqui Josué estava fazendo o trabalho de dividir a terra. Versículos 12 e 13 de Josué 14. Caleb llega e disse assim: Dá-me, pois, agora este monte, del qual habló Jeová aquele dia. Porque tu oíste em aquele dia que os anaseus estão aí,
e que há cidades grandes e fortificadas. Caleb ligou e disse: Josué, você te acorda? Nós fomos mirar esta terra. E os espias regressaram, falando acerca de los gigantes. E nada hasta ahora tuvo coragem de ir allá a enfrentar los gigantes. Todavía están ahí los gigantes. Pero yo, por todos estes 40 anos, solo me quedo pensando em las uvas e el miel que está em esta terra. E que Deus nos prometeu que esta terra é nossa também. Quizá Jeová estará comigo e los echaré como Jeová ha dicho. Eu digo, 40 anos, eu não perdi a fé. Eu estou seguro que Jeová pode nos dar este monte. Pertenece a nós outros, porque Jeová assim lo dijo. Josué entonces le bendijo e dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Josué dijo, ¿usted quiere mesmo? Vai enfrentar os gigantes? Você já tem 80 anos? Vá mesmo? Caleb dijo, é nossa, Deus lo prometeu. E disse então aqui na Bíblia que Josué dijo, então vá e que Deus seja contigo. Irmãos, qual é o nome daquele monte que diz aí na Bíblia? O monte? Hebrón. Quanta coisa maravilhosa ha passado em este monte Hebrón, não? Hebrón é a terra onde Ruth trabalhava, cosechando maíz em el campo de Boaz. Foi aí em Hebrón onde David compuso e cantou os salmos, onde Salomão construiu o templo de Deus. É a terra onde Cristo passou boa parte de sua vida. É a segunda cidade mais importante. A primeira é Jerusalém, a segunda é Hebrón, em Israel. Foi lá que Caleb hizo esta eleição. Ora, irmãos, a terra já estava, Canaã estava quase toda já conquistada. Estavam distribuindo para as famílias. E Caleb teria direito a uma terra dessa que se havia sido conquistada. E Caleb mira para a montanha e diz, não, eu quero a montanha. Aquela é a montanha que Deus disse que é nossa. Eu quero aquela. Para muita gente era loucura. Falava, Caleb já com 80 anos, por que não elige aqui uma das terras? Tem direito. Eles foram um dos espias fiéis, tem direito de elegir uma boa terra acá, por que vai meter-se com a montanha? Para muita gente era uma loucura. E eu sei que você tem planos em tu coração, que você tem medo de falar acerca de eles, porque a gente vai dizer que é loucura. Há planos em tus vidas que você mesmo muitas vezes pensa, será que não é uma loucura? Pero, querido irmão, querida irmã, não te acostumbre com o valle, porque só os perdedores se acostumam com o valle. Os ganadores pensam em la montanha, entendem as possibilidades que Deus ha puesto em sua vida e querem algo melhor. E vão sair adelante por la fé, se crerem em Deus e seguir adelante. Em Filipenses 4:13 diz assim, todo lo puedo em Cristo que me fortalece. Se tu plano é de acordo com a vontade de Deus, se tu plano é alcançar as alturas da montanha para glorificar a Deus, a bendecir a outros, você pode, em Cristo Jesus, fazê-lo. Eu vou saltar pouquinho, irmãos, eu quero ler para vocês aqui a diferença entre o ganador e o perdedor. O próximo slide. O ganador e o perdedor. Diz assim, está pouquinho mais adelante. O ganador é sempre parte da resposta. O perdedor é sempre parte do problema. O ganador sempre tem plano. O perdedor sempre tem uma excusa. O ganador disse, déjame ayudarte. O perdedor disse, esse não é meu trabalho. O ganador tem uma resposta para cada problema. O perdedor vê problema em cada resposta. Ganador disse, pode ser difícil, pero não é impossível. O perdedor disse, pode ser possível, pero é muito difícil. O perdedor
oportunidade como um obstáculo. O ganador vê uma oportunidade em cada obstáculo. O que vai ser você? Como vai viver sua vida? Como um ganador ou como um perdedor? Creyendo nas promessas de Deus, seguindo adelante por la fé, vencendo a carne, o pecado e o diabo, porque Deus te ha criado para ser um vencedor? Ou quando vem a prova, você vai ceder? Quando te apresenta o inimigo um plano mais fácil do pecado, você lo vai seguir porque é mais fácil. Você foi criado, não te ouvides, para ser um vencedor. E o ganador não elige o caminho mais fácil, elige o caminho que agrada a Deus, que vai glorificar a Deus, que vai ser uma bendição para a igreja, para a família e para a sociedade. Os ganadores, eles não se dão por vencidos. Eu quero acordar-te você uma vez mais, que você, no início de sua história em este mundo, você ha competido com 300 milhões e ganaste. E se você venceu, se você ganhou aí no início, é porque Deus tem planos maravilhosos em tu vida. Você não ha chegado aqui neste mundo por um acaso. Pode que para seu padre, para sua madre, você foi um acidente, mas para Deus você não foi um acidente. Deus já havia planeado a tua chegada aqui neste mundo. Vai você viver como um vencedor para Deus. Vai você viver para glorificar a Deus em sua vida e para alcançar as montanhas que Deus ha planeado para você. Ou te vai acostumbrar com ele vai. Eu sei que todos nós outros aqui queremos ser vencedores. E eu quero concluir com o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 5. Que diz assim: quem é el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesus Cristo é o Hijo de Deus. Você crê que Jesus Cristo é o Hijo de Deus? Você lo acepta em seu coração, em sua vida, em esta manhã, em este dia. Entrega todos os tus planos em las manos de Cristo e trabalhe. Trabalhe duro, haga todo o que você pueda para alcançar a montanha, para a glória de Deus. E Deus promete que por meio de Jesus Cristo, que te deu a vitória no Calvário, te vai te dar a vitória aqui neste mundo. E um dia muito pronto, depois de viver uma vida de vencedor aqui neste mundo, para a glória de Deus, você vai receber a corona da vida eterna, que solamente é dada ao vencedor, ao ganador. Aquele que se apoderou do precioso sangue de Cristo, viveu uma vida para Deus, glorificando a Deus em la maneira que vive, em todos os sentidos, em lo que come, lo que viste, lo que traja, em todas as situações, como trabalha, todo o que se hace para a glória de Deus. Que Deus bendiga a usted para que usted pueda ter esta experiência, alcançar o topo da montanha, glorificando a Deus a cada passo de sua vida. Amém.